Imagine você entrar com uma ação trabalhista, ganhar o processo contra a empresa e depois da ação ter sido encerrada, na hora do recebimento, a justiça baixar a sua condenação de R$ 50.000 para R$ 5.000. Será que foi um erro do advogado? Será que foi um erro da justiça? É o que nós vamos analisar. Não estamos aqui para condenar ninguém. Erros podem acontecer. Você precisa aprender com o erro dos outros para quando você entrar com a sua ação trabalhista, isso não acontecer. Então, vem acompanhar comigo esse caso muito interessante. Olha aí, pessoal. TRT4, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, suspendeu a decisão que condenou a empresa a indenizar acima do pedido. Olha só. A condenação ao pagamento de parcela não requisitada na petição inicial caracteriza julgamento extra petita, viola os artigos 141, 492 do Código de Processo Civil, que estabelecem que o juiz vai decidir nos limites propostos pelas partes. Pô, doutor, mas aí chegar com esse juridiquês eu não entendo nada. Calma. A condenação, ela só pode ir até o limite que o seu advogado pediu. Então, quando você relata os fatos para o seu advogado, você, por exemplo, doutor, eu não recebi salário, eu não recebi hora extra e eu era xingado no trabalho todos os dias. Seu advogado vai fazer o pedido, condenação em horas extras, vai levantar os cálculos, pelo menos aproximadamente, vai fazer o pedido de todos os direitos e também o pedido de uma indenização por danos morais, nesse caso de ser xingado, por exemplo, ou de pressão excessiva no trabalho. Olha só o que aconteceu nesse caso para não acontecer no seu processo. Esse foi um dos fundamentos adotados pelo juízo da 2ª Seção de Dissídios Individuais do TRT, para revogar uma condenação por danos morais em valor superior ao que tinha sido pedido pela reclamante. Na Justiça do Trabalho, nós chamamos a parte autora e parte ré, parte autora reclamante. É quem entra com uma reclamação na Justiça do Trabalho. E a empresa nós chamamos de reclamada. Ela seria a parte ré, tá certo? Beleza. No caso concreto, a trabalhadora sustentou que passou a ter crises de ansiedade, tendo de recorrer ao atendimento de emergência e fazer uso de medicação controlada por conta do trabalho. Quem aí nunca passou por isso, não é verdade? Então isso pode gerar indenização por danos morais. Mas qual o valor? No recurso, a empresa alegou que na petição inicial da reclamação trabalhista, quando a funcionária entrou com o processo, ela não pediu a multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, e o pedido de indenização por danos morais foi limitado ao valor de R$ 5.000. Então, ela pediu a rescisão indireta. O que é isso? É como se fosse a aplicação da justa causa para a empresa. Se o empregado for pego furtando, ele não pode tomar uma justa causa, deixar de receber a maioria dos seus direitos trabalhistas? Pode. Só que, e a justa causa para a empresa? Por exemplo, a empresa deixa de pagar salário ou a empresa está fazendo uma pressão excessiva, o funcionário tem até que tomar remédio controlado. Não existe uma punição para a empresa? Existe, é justamente o pedido de rescisão indireta. Como se o empregado aplicasse a justa causa na empresa. Ele fala, eu quero rescindir meu contrato e eu quero receber todos os meus direitos. E aí, a empresa, ela tem o prazo de 10 dias para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Se ela não efetuar, isso aqui vai estar sujeito ao pagamento da multa ao favor do empregado em um valor equivalente ao seu salário. Então, quando a gente pede a rescisão indireta, né, como se a gente estivesse aplicando a justa causa na empresa, a empresa vai ter esses 10 dias aí para pagar todas as verbas rescisórias. E se não pagar, você vai receber a multa de um valor no seu salário, né? Então, um salário a mais, como multa para a empresa. Show de bola. Aí o advogado não pediu esse um salário a mais. E
o pedido de indenização por danos morais foi limitado ao valor de R$ 5.000. Então, olha só, você tomando remédio controlado, com crise de ansiedade, sofrendo por causa da empresa, sem dormir, você acha justo entrar com uma ação e pedir só R$ 5.000? Aí, eu também preciso trazer o lado do profissional, o lado do advogado. Por quê? Porque, pessoal, depois da reforma trabalhista, atenção, reforma trabalhista de 2017, não estou falando de reforma da Previdência de 2019. Depois da reforma trabalhista, a gente teve uma involução, né? Assim, é o contrário da evolução. A gente regrediu no direito trabalhista no que tange honorários de sucumbência. O que é isso? Quando a gente entra com o processo e a gente perde o processo ou perde parte dele, nós precisamos pagar os honorários de sucumbência. São os honorários do advogado da empresa. Por quê? Porque a gente entrou com o processo e a gente perde o processo, a empresa teve que gastar com advogado, teve que movimentar tudo, e aí a gente tem que pagar esse honorário de sucumbência. Então o advogado, quando ele vai entrar com uma ação, ele fica de mãos atadas. Por quê? Porque a reforma a reforma trabalhista, ela trouxe essa condenação em honorários de sucumbência. Como que era antes de 2017? O advogado que ia representar o empregado, ele podia atirar para todos os lados. Ele podia pedir o que ele quisesse e se colar, colou. Se não colasse, beleza, não tinha que pagar nada. Então, por exemplo, eu podia entrar lá e pedir R$ 1 milhão em danos morais. O juiz não concedeu nada, concedeu R$ 0, não concedeu. Eu não pagava nada. Depois da reforma trabalhista, quem entra com o processo tem que pagar os honorários de sucumbência, se perder o pedido. E os danos morais, a gente sabe que é uma prova delicada, né? Precisa de testemunha, precisa se juntar, por exemplo, começou a tomar remédio controlado. Tudo bem, vai juntar a receita lá, mas precisa ter esse nexo causal, precisa mostrar que a pessoa está tomando remédio controlado devido à empresa. E não só, está tomando remédio controlado por vários fatores. Precisa demonstrar que foi culpa da empresa. Então, agora que já aconteceu, é fácil falar, por que esse advogado só pediu 5 mil? A justiça foi lá e condenou em R$ 50 mil. Mas, primeiro, como eu falei, esses honorários de sucumbência, eles travam o advogado de fazer grandes pedidos. E, às vezes, nem o próprio advogado imaginou que viria R$ 50 mil de indenização. Então, o caso é grave, só que também aí 5 mil, né? E aí o que acontece? Esse processo ele correu no rito sumaríssimo. E você precisa fazer pedidos determinados nessa forma de processo. Você não pode fazer um pedido genérico. Eu quero danos morais. Não, tá, mas quanto você quer? Porque o tanto que você pedir vai ser o limite. Então, se você pede muito e perde, pode pagar o honorário de sucumbência. Se você pede pouco e ganha, você fica limitado ao que você pediu. Então, ficou complicado para o trabalhador. À primeira vista, parece um erro gritante do advogado, mas, na verdade, a reforma trabalhista ela limitou, ela colocou um freio. Né? Então, no procedimento sumaríssimo, diversamente do constante para ações ordinárias, né, que as pretensões são limitadas a 40 salários mínimos, a justiça condenou em R$ 50 mil, valor que extrapola o limite de 40 salários mínimos. Aí você pensa, poxa, mas então limita a 40 salários mínimos. Mas não. Na petição inicial houve o pedido de R$ 5 mil de condenação. A justiça viu que era muito grave a situação e condenou em R$ 50 mil, pessoal. Aí precisou entrar com uma ação rescisória. O processo já havia sido encerrado, já estava na hora de receber. E aí, o advogado da empresa falou, não, mas peraí, ele pediu 5 mil, o máximo que ele pode ter de danos morais são 5 mil.
E ele ainda esqueceu de pedir a multa de um salário pelo atraso dos 10 dias das verbas rescisórias. E a justiça tinha condenado, tinha concedido esse salário. Então veja bem, de R$50 mil para apenas R$5 mil de condenação, e a multa de um salário que o trabalhador ia receber também já não vai receber mais, porque não foi pedido no processo inicial. Então, eu nem quis trazer o nome das partes, nome de advogado nem nada, porque a gente não está aqui para condenar ninguém. É igual eu falei, a reforma trabalhista ela colocou um freio aí, né, na atuação do advogado. Mas você precisa também saber, você precisa contratar sempre um advogado especialista. E eu quero que você se inscreva nesse canal para se manter bem informado, porque eu vou trazendo esses casos, não para a gente ficar apontando o erro, porque eu sou ser humano, eu também erro. Só que é muito mais barato a gente aprender com o erro dos outros, né, pessoal? Para que não aconteça no nosso processo quando chegar a nossa vez de entrar com um processo trabalhista. Então, se você tem dúvidas sobre processo trabalhista, vai deixando nos comentários aqui deste vídeo. Eu vou fazer um próximo vídeo respondendo essas dúvidas, tá bom? Muito obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.